lá, pessoal. Vamos prosseguir. Como eu falei para vocês, o Código Tributário ele tem alguns artigos tratando de que forma devem ser interpretadas normas de direito tributário. São 4 artigos que eu os agrupo em 3 grupos. Veja aí, o primeiro grupo são os artigos 109 e 110. Os artigos 109 e 110, de uma forma geral, o que é que eles determinam? Eles determinam que a interpretação da norma tributária deve respeitar os institutos de direito privado. Estão aí na tela 109, 110, 111 e 112. O primeiro grupo são os 2 artigos 109 e 110 que falam a mesma coisa, ou pelo menos eles têm o mesmo princípio, a mesma ideia. E qual que é essa ideia? A norma tributária, ela não vai poder alterar conceitos de direito privado. Por exemplo, a norma tributária do IPTU diz que quem for proprietário de um imóvel urbano tem que pagar o IPTU. Não é isso que fala? Pois bem, agora o conceito de proprietário, quem diz não é o direito tributário, é o direito civil. Não é verdade? Então, a norma tributária não vai poder dizer, por exemplo, para fins tributários, propriedade se considera e dá um outro conceito de propriedade diferente do conceito do Código Civil. Entenderam? Isso não é possível, isso não é cabível. O direito tributário deve respeitar os institutos de direito privado. Os conceitos de direito privado não podem ser alterados pelo direito tributário. Olha o que diz o 109. Os princípios gerais de direito privado utilizam-se para a pesquisa da definição, conteúdo e alcance de seus institutos. Então, os institutos de direito privado serão definidos, terão seus conteúdos e seus alcances baseados nos princípios de direito privado. Conceitos e formas também vão respeitar o que diga a legislação de direito privado. Aí olha o que diz no final, mas não para definição dos respectivos efeitos tributários. Ou seja, a legislação tributária ela vai dar efeitos tributários a conceitos de direito privado. Conceitos de direito privado. Mas ela não vai poder alterar esse conceito. O que ela vai dar é o efeito tributário. Entenderam? 110. Também é a mesma lógica, respeitar os institutos de direito privado. Olha o que diz o 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance dos institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados expressa ou implicitamente pela Constituição Federal, pela Constituição dos Estados ou pelas leis orgânicas do DF ou municípios, para definir ou limitar a competência tributária. Aquilo que é a outra face do artigo 109. 109 e 110 são a mesma moeda e cada artigo é uma face dessa moeda. Então, a lei tributária não pode alterar conteúdo, conceito, alcance, forma de instituto de direito privado. O que ela vai fazer é dar efeito tributário a esses institutos, tá bom? Tem um caso, não é? É que o Supremo teve que analisar, que diz respeito lá ao caput do artigo 195. O caput do 195 é aquele que traz as fontes para custeio da Seguridade Social, não é verdade? E eu já falei para vocês sobre essa situação. Na redação originária da Constituição, no caput do artigo 195, não constava receita, constava apenas faturamento. E aí o que foi que aconteceu? Veio uma lei tributária
que disse que, para fins tributários, o conceito de faturamento seria igual ao conceito de receita bruta. Ou seja, a lei tributária alterou o conceito de faturamento, e faturamento é um instituto privado. Não poderia ter feito essa alteração do conceito de um instituto de direito privado previsto na Constituição para limitar competência tributária. Porque quando eu digo que pode cobrar sobre faturamento, você está limitando porque não pode cobrar sobre outra coisa que não seja faturamento. Entenderam? Então aí o Supremo declarou a inconstitucionalidade dessas leis que alteravam o conceito, né? Foi uma lei especificamente que tratava de contribuição para a Seguridade. Posteriormente aí mudaram a Constituição, mudaram o artigo 195 para permitir para incluir dentre as fontes de custeio da Seguridade Social, fontes de custeio da Seguridade Social, a receita. Aí, a partir do momento que houve a mudança na Constituição, a lei tributária pôde permitir a tributação sobre receita, tá bom? O outro, então, 109 e 110 é o quê? Respeitar os institutos de direito privado. Não pode alterar conceito, alcance, forma, conteúdo dos institutos de direito privado. 111 é um artigo que determina algumas matérias em direito tributário que devem ser interpretadas literalmente. Aqui é uma determinação de interpretação literal da legislação tributária nos casos previstos no 111. Olha o que diz o 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre suspensão ou exclusão do crédito tributário, outorga de isenção, dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias. 3 pontos que o Código diz que devem ser interpretados literalmente. Suspensão ou exclusão do crédito tributário são institutos que a gente vai estudar mais à frente, não é? Suspensão é quando o pagamento não pode ser exigido, está com a exigibilidade suspensa, e exclusão é quando o crédito não deve ser constituído, não deve haver lançamento. A gente vai estudar isso mais à frente. Inciso 2, outorga de isenção é uma redundância. Por que uma redundância? Porque isenção é um exemplo de exclusão do crédito, e exclusão já apareceu no inciso 1, né? Então é uma redundância isso. Mas isenção deve ser interpretada literalmente. E dispensa do cumprimento das obrigações tributárias acessórias, aquelas obrigações de fazer e de não fazer. A dispensa de uma obrigação dessa também deve ser interpretada literalmente, tá bom? E o terceiro grupo é o artigo 112. O artigo 112 trata de uma interpretação benéfica em matéria de penalidades ou infrações, quando houver dúvida. Presta atenção, no direito tributário não existe indúbio pro contribuinte, não existe, tá bom? A interpretação não vai ser favorável ao contribuinte se houver dúvida, de forma alguma. A interpretação vai ser favorável só naquelas matérias de penalidades ou infrações, quando houver dúvida. Penalidades ou infrações, quando houver dúvida. E aí é o que diz o 112. A lei tributária que define infrações ou lhe comina penalidades, interpreta-se de maneira mais favorável ao acusado em caso de dúvida. E aí, dúvida quanto? Aí, dúvida quanto a qualquer coisa, porque veja os incisos. Dúvida quanto à capitulação legal do fato, dúvida quanto à natureza e às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus efeitos, dúvida quanto à autoria, imputabilidade e punibilidade, dúvida quanto à natureza da penalidade aplicável ou à sua graduação. Tá bom?
havendo dúvida específica em matéria de penalidades ou infrações tributárias, essa legislação será interpretada favoravelmente ao acusado, tá bom? Então, essas são os três grupos de regras sobre interpretação da legislação tributária, tá bom? Alguma jurisprudência. Aqui, ó, interpretação literal do artigo 7, da lei das moléstias, das doenças tratadas na lei 7713 de 88. Essa lei 7713 de 88 trata de imposto de renda e ela traz um rol de doenças que assegura isenção de imposto de renda sobre aposentadoria ou pensão recebida por quem tenha uma dessas moléstias, tá bom? E o que é que se entende? Você poderia dizer, e aqui é o caso da cegueira. A lei fala que cegueira dá isenção de imposto de renda sobre aposentadoria ou pensão, tá? E a pessoa que tiver visão monocular, visão apenas de um olho, ela tem direito a essa isenção ou não? A gente poderia pensar, mas é literal, né? Uma interpretação literal, falou cegueira, será que tem que ser cegueira dos dois olhos? O STJ se valeu justamente do artigo 111, que diz que a interpretação de isenção tem que ser literal, para reconhecer que o portador de visão monocular faz jus à isenção do imposto de renda. Quando a lei fala cegueira, ela não limita qual tipo de cegueira. Olha o que o STJ decidiu. Em ponto 4 aí da emenda, a lei não distingue para efeitos de isenção quais espécies de cegueira estariam beneficiadas, ou se a patologia teria que comprometer toda a visão, não cabendo ao intérprete fazê-lo. Tá vendo? Poderia ser uma coisa contralógica, né? Você precisar, se é literal, tem que ser cego de ambos os olhos. Mas o STJ deu, se é literal, é cegueira. Não importa se é monocular ou de ambos os olhos. Aqui um exemplo de aplicação do artigo 110, né? Não pode alterar definição, conceito, conteúdo, forma de instituto de direito privado, aquela questão de receita bruta, emenda 20, faturamento, não é? A lei de 98 ampliou o conceito de receita bruta, o que não seria possível antes da emenda 20, porque com a emenda 20 incluíram receita lá no artigo 195. Antes só tinha faturamento. Então, a legislação produzida antes, que falava da incidência sobre receita, era inconstitucional. Aqui, não é aplicável o disposto no artigo 112. 112 é o que trata de quê? Interpretação benéfica quando houver dúvida, em matéria de penalidades ou infrações. Não é aplicável o disposto no artigo 112 do CTN na hipótese de execução fiscal ajuizada pela CVM para cobrança de multa por atraso no envio de informações e demonstrações financeiras, por caracterizar multa de natureza administrativa. Olha só que interessante. O CTN, Código Tributário Nacional. O STJ dizendo que o artigo 12 só se aplica àquela interpretação benéfica quando houver dúvida em matéria de penalidade ou infração, ela só se aplica quando se tratar de multa ou penalidade, infração ou penalidade tributária. No caso aqui era administrativa, não aplicava o 112. Aqui um outro caso falando de interpretação que a gente poderia pensar,
isenção, benefício fiscal é interpretação literal. Nesse caso aqui, o STJ reconhece que quem presta serviços hospitalares tem uma redução de imposto de renda pessoa jurídica e de contribuição social sobre o lucro líquido. Tem direito a uma redução o prestador de serviços hospitalares. Aí, o que é o prestador de serviços hospitalares? Só quem realiza internação de pacientes ou não? Quem presta outros serviços, mesmo sem internar pacientes, também tem direito a essa redução. E o STJ diz que outros prestadores, mesmo que não realizem internação, têm direito a o benefício fiscal de imposto de renda pessoa jurídica e CSLL. O STJ disse que a interpretação literal é o início da interpretação, mas não significa que deve haver uma restrição em relação à interpretação. Nesse caso, o STJ entendeu que o objetivo do legislador foi reduzir a carga tributária para quem ou sobre quem presta serviços hospitalares, médicos, especializados que possuem um custo diferenciado. Não precisa fazer internação, mas tem que ter um custo diferenciado. O que não pode é ser a simples consulta médica. A consulta médica não entra nesse benefício fiscal. Eu pensei até que ele falava aqui, deixa eu ver. Deve estar no interior essa questão da interpretação literal, né? Mas é interessante porque eu vejo que o STJ disse, olha, deve-se entender como serviços hospitalares aqueles que se vinculam a atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde, em regra, mas não necessariamente prestados no interior do estabelecimento hospitalar. Tá bom? É isso. Esse bloco menor para terminarmos aí a nossa aula 3. A partir da aula 4, obrigação tributária. Tá bom? Um abraço, até a próxima, bons estudos. Tchau.